Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante, a realidade da plataforma WordPress. Então, inicialmente, esse vídeo era para falar sobre uma palestra que aconteceu no WordCamp Europe, né? A palestra foi apresentada pelo Felix e ele apresentou o projeto relacionado ao time de performance do WordPress. Então a gente vai falar sobre várias informações sobre esse plugin, o que eles descobriram durante a pesquisa sobre a plataforma WordPress, mas eu vou adicionar mais um pouco de informação porque quando eu estava escrevendo o script desse vídeo, teve um comentário bem legal no vídeo, né, do que acontece quando você instala 100 plugins. Foi o Caio. Muito obrigado, Caio, pelo seu comentário. Então, no caso, né, ele deixou, né, muito legal o seu vídeo. Acho que a ideia seria fazer um vídeo um pouco mais realista. Então, esse ponto, né, referente à realidade, né, eu vejo que tem alguns casos que tem pessoas que têm mais de 100 plugins, mas o caso bem realista é a duplicação de funcionalidade. Então, trabalhando com plugin de AMP, eu testo sites diariamente e quase todo dia, né, quase toda semana, eu vejo sites com plugins que fazem a mesma coisa. E um ponto de alerta daquele vídeo, não sendo tão realista assim, é a questão do impacto de plugins em páginas que nem utilizam aquele plugin. Então, muitos daqueles plugins não estavam sendo rodados na homepage, mas mesmo assim estava injetando bastante informação. E ele pediu, né, para ter um review mais realista. Então, dentro do canal, eu já fiz 3 revisões ou 2 revisões. Tem uma live, 2 lives de performance, né, onde a gente aborda esse assunto de forma mais realista, né, analisando casos reais. E também vai ter um vídeo aí que vai sair brevemente que vai ter mais revisão também. Então tenho 2 revisões de sites aí programadas. E outro ponto também que ele comentou no final é a questão, né, que ele já viu o WordPress com 60 plugins com o score de 65 mobile. Isso é perfeitamente possível, certo? Mas é que no caso do WordPress em si é uma plataforma composta de pessoas não técnicas, né? A gente tem o poder da programação, né? A gente tem o conhecimento da programação, a gente tem o entendimento da performance, mas o ecossistema do WordPress, que detém 42% da internet hoje, né, são constituídos a sua maioria por pessoas não técnicas. Então não é todo mundo que vai instalar um plugin, vai abrir o inspetor de código e vai ver que tem coisa que está sendo carregada sem necessidade. Então a gente não tem nenhuma ferramenta que dá feedback para isso. O ideal, né, é que a gente tivesse algum tipo de orientação, né, para pessoas não técnicas. Quando fosse instalar um plugin, meio que falasse qual era o impacto da performance desse plugin, né? Então a gente vai ter alguma coisa relacionada nesse vídeo que a gente vai falar sobre também, beleza? Então, só para a gente fazer uma pequena revisão, né? Core Web Vitals, né? Que é qual aquela pontuação que o Caio comentou. Core Web Vitals, ele é constituído de 3 itens, né? É o LCP, que é o tempo de carregamento do maior item na tela, é o FID, que é o tempo de interatividade, e o CLS, que é uma métrica referente à estabilidade do layout. Então a pontuação que o Caio comentou lá, 65, é uma pontuação que precisa melhorar, mas não é tão ruim assim, né? Quando você precisa ter atenção é quando sua pontuação é de 0 a 49. Seu site vai ter uma performance considerada boa quando ele tem uma pontuação de 99 até 100. Tem umas regrinhas de cálculo aí, mas eu não vou colocar nesse vídeo para a gente não deixar esse vídeo longo. Mas sempre tem, né, uma exceção. Não quer dizer que seu site tem uma performance baixa e ele vai ser prejudicado, né? Tem alguns casos, por exemplo, se você está trabalhando no nicho que não tem concorrência e você tem muito conteúdo, pode ser que mesmo assim, tendo uma pontuação, por exemplo, esse site aqui que eu fiz o teste, mesmo com essa pontuação de 13 no Core Web Vitals, esse site ainda consegue performar várias keywords na primeira página da busca. Então você vai dizer, Felipe, então essa pontuação não serve de nada, é tudo lorota. Porque esse critério é um critério de desempate. Se você está no nicho que não tem concorrência e você tem bastante conteúdo, você vai conseguir ranquear mesmo com uma pontuação baixa dessa. Mas se você está no nicho que é extremamente concorrente, você precisa sim melhorar a performance do seu site. Então a realidade hoje do WordPress é a seguinte:
Hoje, 30% dos sites WordPress, em geral, eles têm uma pontuação boa no Core Web Vitals. Então, você vai dizer, Felipe, é o quê? É 1/3 da plataforma que está com pontuação boa. Maravilha, né? E se a gente der uma olhada nas informações, né, ao decorrer dos anos, então, em junho de 2020 foi quando começou a se falar em Core Web Vitals, a gente tinha uma porcentagem de 14%, 14,9%, vamos arredondar aí para 15%. Em novembro de 2020, a gente teve uma queda para 13,9% e depois a gente começou aí a escalar esse número progressivamente. Isso é um sinal que o ecossistema em si e os criadores de conteúdo passaram a prestar atenção a esses números. Então esse é um crescimento de 100% nesse valor. E comparando com outros CMS, o que está acontecendo hoje? Por exemplo, eu utilizei outros 3 concorrentes. A gente tem o Duda, a gente tem o Wix e a gente tem o Squarespace. Então, esses 3 itens aí estão performando muito melhor que o WordPress. O Squarespace está ali quase perto do WordPress com 33%, mas a gente tem o Wix com 39% e a gente tem o Duda, que é um framework novo que surgiu recentemente, com 68% dos sites com uma boa pontuação no Core Web Vitals. Isso é um item bem importante para a gente ter atenção, porque isso vai aí impactar o futuro do WordPress e do ecossistema WordPress. Porque se você está num ambiente de concorrência alta, por exemplo, qual vai ser melhor? Você utilizar o Duda ou você utilizar o WordPress, né? Então, se a gente olhar para isso, né, aí a gente vai ter alguns pontos de decisões, mas se você focar inteiramente em performance, a gente vai ver que o Duda é uma boa opção. E se a gente comparar esse crescimento, né, entre, em regra geral, dos CMS open source e do CMS proprietário, não só o WordPress, mas o Joomla, o Drupal, né? O crescimento médio das plataformas open source foi de 69%, enquanto os CMS proprietários, que a gente tem o Wix, a gente tem o Squarespace e o Duda, foi de 300%. Então, um ponto, né? Por quê? Qual a razão desse crescimento? Esse foi um dos pontos que foi levantado aí pelo Felix na sua palestra no WordCamp Europe. Então, dentro dessas razões, a gente vai ter, né? Número 1, a estrutura controlada. A gente tem um ecossistema limitado, então se você tem um ecossistema limitado, você não pode escolher o hosting, toda a estrutura vai estar pronta para você, então isso é bem fácil de você otimizar. Diferente do WordPress, que qualquer pessoa pode instalar em qualquer lugar, então esse número vai estar dependendo também de hospedagens, né? Então, outro ponto interessante, o número 3, é o número limitado de plugins. O WordPress em si, ele tem 30 mil ou 40 mil plugins que você pode instalar. Muitos desses plugins são auditados pela comunidade em si. Então, é um processo que não é tão rigoroso assim, enquanto nessas empresas privadas, né, o critério de release de um plugin é muito mais rigoroso e também muito mais limitado. Então, você tem menos opções, mas também você tem mais auditoria sobre aqueles itens. E, por fim, é uma operação centralizada. Enquanto na Wix, por exemplo, você tem uma empresa que toma as decisões e você só aceita, no WordPress essas decisões são feitas pela comunidade, então todo mundo tem que opinar. Então é algo que demanda tempo para a tomada de decisões, tanto de mudanças quanto de melhorias da plataforma. Qual é o problema do WordPress em si? O problema do WordPress em si, como a gente viu, né, você pode instalar 100 plugins no site sem necessidade, e como é que isso se traduz? É que você pode fazer o que você quiser com o WordPress. É tanto uma parte boa do WordPress quanto uma parte ruim, porque se você não sabe o que fazer com o WordPress, você tem uma grande chance de fazer besteira, né? A mesma coisa se você dá um carro para alguém que sabe dirigir, né, vai ser uma catástrofe. Se você dá um carro para o Lewis Hamilton, vai ser uma outra experiência. Então é assim que funciona com a plataforma WordPress, né? Essa liberdade ela pode ter tanto um lado bom quanto um lado ruim. Então, baseado nessas informações, e tanto, né, com o crescimento de outros CMS, quanto com a degradação da performance do WordPress, foi criado no ano passado um time focado em performance. Então, dentro do Slack do WordPress, tem um time inteiramente dedicado à performance. O objetivo desse time é de criar... São ferramentas que vão ajudar tanto no core do WordPress, quanto para desenvolvedor de plugins e temas, e também, né, implementar melhorias
na estrutura do WordPress. Então, o resultado desse grupo foi o plugin Performance Lab. O plugin Performance Lab foi lançado recentemente, sua versão 1.0. Você pode baixar nesse endereço e testar esse plugin. E, basicamente, o objetivo desse plugin é de testar recursos que serão sugeridos para o core do WordPress. Essas metas que o plugin visualiza são melhorias de performance no WordPress em si, facilitar as decisões baseadas em métricas de performance. Então, esse plugin ele vai coletar informações que vai ser a parte de embasamento para a implementação dessas melhorias de performance. E, por fim, focar na importância de performance para a plataforma WordPress. E durante os estudos do plugin foram identificados alguns itens. Quais são os itens, aí que tomam uma fatia maior no tempo de carregamento do WordPress? Então, o primeiro item dessa lista, de oportunidades é a execução de JavaScript. Então, as oportunidades que foram identificadas dentro desse grupo. Então, primeiramente, a execução de JavaScript é a maior parcela, 28%, mas esse item em si é uma solução muito complexa. O segundo item é formato de imagens moderno. Esse item é muito mais simples de resolver, que foi sugerido recentemente pelo plugin Performance Lab, que é o suporte a WebP, mas também o upload desse formato como default. Então, toda vez que você subir a imagem, ela vai ser convertida em um WebP, mas essa decisão aí foi rejeitada e está sob análise novamente. O terceiro item é imagens responsivas e o quarto item é JavaScript não utilizados. Então esses são os principais itens relacionados ao tempo de carregamento do WordPress. Então, o plugin começou a fazer sugestões para o core do WordPress. Então, itens que já estão dentro do core do WordPress são três itens. Na versão 5.9, a gente teve aí melhorias no lazy loading do WordPress. Depois, na versão 6 do WordPress, a gente teve melhorias de performance na estrutura de taxonomia e melhorias de performance na estrutura de cache do WordPress. E o que não deu certo, o que não passou das sugestões, foi a questão do suporte nativo ao WebP. Então, um dos pontos que foram aí de rejeição dessa proposta foi a questão do custo de armazenamento. Porque, por padrão, toda vez que você sobe uma imagem, o WordPress pode criar até 3 imagens, que a gente tem também o thumbnail, o médio e o large. Então, se a gente tivesse mais uma versão, a gente teria mais 3 imagens no formato WebP. Então, a gente tinha o formato original e o formato WebP. Então, esse item particularmente foi rejeitado e está sobre análise. Um dos pontos muito discutidos no Dia do Colaborador no WordCamp Europe foi essa questão do suporte nativo ao WebP no envio, durante o envio de imagens. Então, hoje, o que o plugin Performance Lab faz? Se você utilizar esse plugin, você vai fazer o upload de WebP, ele vai converter todas as suas imagens para WebP e ele vai adicionar aí 4 checagens. 3 relacionadas ao site health, então se tiver, por exemplo, uma quantidade de carregamento de assets muito grande, ele vai dar um alerta. E na questão do Object Cache, se não tiver implementado corretamente, ele vai dar um alerta também. Então esses são os itens que o plugin aborda, mas o foco principal desse vídeo é sobre a realidade do WordPress e o que a gente precisa ter atenção. Então essas ações elas vão ser implementadas no core, mas a gente também, como usuário, a gente também deve ter muita atenção a isso. Então esse time tem como missão melhorar a quantidade de sites que estão dentro do Core Web Vitals e implementar ferramentas para desenvolvedores de plugin. Por exemplo, ter uma ferramenta de auditoria de performance, se você quiser utilizar quando desenvolver seu plugin. Então, só lembrando, o WordPress hoje ele representa 43% da web em si. Se a gente melhorar o core do WordPress, a gente está melhorando aí 43% da internet. Ok? Então é isso, esse vídeo ficou um pouco longo, mas muito obrigado. E se ainda não segue o canal, assine o canal e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!